Se o corpo sem espírito é morto, não tem o que fazer, como que Cristo sem o corpo poderia pregar em espírito? Não faz sentido. Não somente não faz sentido para ele, como não faz sentido para os outros. Porque alguém pode dizer, mediante esse meu argumento, mas espera aí, Rodrigo, quando você fala que o corpo sem espírito não está morto, citando Tiago, você está falando do corpo de seres humanos normais. Mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus. Mas quando ele se encarnou, ele morreu como um ser humano e ao ressuscitar, ele ressuscitou do mesmo modo como que nós que morrermos vamos ressuscitar antes da volta de Jesus. Ele só ressuscitou antes. Tanto é que depois que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele mostra as marcas da crucifixão, ele come com eles, ele continua humano. Além disso, o segundo argumento que eu posso dar nesse sentido é que, ainda que você quisesse trabalhar com uma morte de Jesus diferenciada, onde o espírito dele pudesse sobreviver ao corpo, ele iria pregar para quem? Porque os outros seres humanos cairiam na lei colocada aqui por Tiago, capítulo 2, 26. O corpo sem espírito é morto, então não tem como o espírito sobreviver depois disso. Ainda não está satisfeito? Então vou mostrar outra passagem para você. Vamos a Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, versículos 5 e 6. Só um minutinho aqui. Eclesiastes 9, 5 e 6. Na minha tradução diz assim, prestem atenção. Eclesiastes 9, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada, e nem têm recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então Eclesiastes deixa bem claro que os mortos não têm conhecimento. Como é que, se eles não têm a noção mais de amor, de ódio, de inveja, etc., como é que eles podem ter discernimento cognitivo para entender uma suposta pregação que lhes é passada depois que morreram, a fim de que possam ser libertos do cativeiro? Outra passagem que eu quero ler com vocês, Isaías capítulo 38, versos 18 e 19. Isaías capítulo 38, versos 18 e 19. Isaías diz assim: a sepultura não pode te louvar, está falando a Deus. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Opa! Como é que aqueles mortos de Adão até a cruz poderiam estar num lugar intermediário, aguardando a morte de Cristo para então irem para a glória? Isaías deixa bem claro que os mortos não esperam em tua fidelidade. Continua dizendo, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Somente os vivos louvam a Deus. Então, como é que poderia Jesus descer a um mundo de almas mortas que teriam conhecimento, capacidade de amor e ódio, porque alguns aceitam a pregação de Cristo, outros não, ou mesmo que, com base na decisão prévia em vida, estão agora ali esperando na fidelidade de Deus, sendo que Isaías fala que os mortos não esperam. E outra diz que somente os vivos louvam a Deus. Então como é que aqui posso imaginar pessoas depois da morte glorificando a Cristo, porque supostamente ele pregou para eles? Então como é que eu entendo essa passagem? A continuação do texto me dá a luz, porque diz assim, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca para a qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Para mim aqui, Pedro está falando que Cristo pregou para os antediluvianos. De que maneira que Cristo pregou para os antediluvianos? Através de Noé. Porque assim como aquela passagem que eu li de Paulo, que os profetas do Antigo Testamento anunciaram
o que iria acontecer hoje, porque o Espírito de Cristo estava neles, lembra essa passagem? Da mesma maneira, Noé pregou aos antediluvianos porque o Espírito de Cristo estava em Noé. Desta forma, é correto dizer que Cristo pregou àquelas pessoas que viveram antes do dilúvio e que são chamados de presos espirituais, porque espiritualmente eu sou um prisioneiro quando eu não aceito a Cristo ainda ou quando eu estou nas garras do pecado. Tá bem? Também expliquei que em diversas passagens da Bíblia, espíritos significam pessoas vivas e não mortos, que estão definitivamente mortos.